A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela classifica o envelhecimento em 4 etapas. A meia-idade, de 45 a 59 anos, o idoso, de 60 a 74, o ancião, de 75 a 90 anos, e a velhice extrema a partir dos 90 anos. Tem gente que considera que ancião já é aos 80 anos. Enfim, conceitos de cada um. O fato é que os governos, eles já elevam a idade produtiva e a idade de contribuição em função dessa expectativa de vida que vem aumentando. Não há como evitar, né? Mas esse conteúdo aqui ele não é sobre medicina ou estatística, nem sobre política. Nós estamos aqui a conversar sobre: somos velhos para viver? A idade aqui, então, é só uma referência. Ou talvez seja um conceito que foi firmado pela sociedade para definir quando é que é o momento em que paramos de viver. É o momento em que começamos a envelhecer ou a nos sentirmos velhos? Será que é o momento em que nós deixamos de aprender? Vem comigo para a gente conversar um pouco a respeito disso. Eu sou Marco Lewis e este é o canal Grupo de Amigos Espiritualistas. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando agora, eu já te convido aqui para se inscrever no canal. Deixa o seu like sempre que tiver a oportunidade e compartilhe o conteúdo para toda a gente. Eu agradeço. Outro dia eu ouvi alguém aí mais jovem dizer para uma pessoa com cerca de 60 anos que ela estava velha, que já não conseguia aprender as coisas. Então eu escutei aí expressões como: tu não entende, tu não aprende, isso de uma forma até constante. Isso chamou a atenção, até porque eu tenho mais de 60 anos. Uma realidade aí impossível de evitar é que efetivamente nós envelhecemos. Tudo neste mundo físico envelhece, tal como a morte e a respiração, que é inevitável. Essas são coisas inevitáveis. O envelhecer também é um fato. Nossos comandos neurais, eles começam a ficar afetados, e isso absolutamente não quer dizer que nós vamos ser inaptos ou deixamos de progredir, né? Mas ao sermos mais lentos, é possível que a gente pondere mais, ou que a gente pense muito neste ritmo intenso que é essa nossa vida moderna. E às vezes, com este ritmo, nós ficamos ultrapassados. Nós aqui, velhos. Aos 75 anos, nós perdemos 10% dos nossos neurônios. Mas isso não quer dizer também que a gente se torne mais burro, né? Isso porque as sinapses, elas reconstroem caminhos diferentes, e o cérebro ele aprende a encontrar alguns atalhos para a sua comunicação. Não vamos entrar em conceito científico, não te preocupa. A ideia é mostrar que, mesmo que ocorram perdas, os atalhos, as experiências das sinapses ajudam a gente a se manter ativo. Algumas pessoas, sim, podem eventualmente ter uma perda significativa, em função de alguma doença, em função de alguma variável diferente, mas também não é tema do que a gente quer tratar aqui. O que eu quero tratar aqui, o que eu acho engraçado, é que quando eu olho para trás, quando eu era mais jovem, eu verifico que eu, às vezes, pensava que ter 30 anos era uma pessoa velha. 30 anos, isso mesmo. Tinha uma música até na época que dizia o seguinte, que não acredite em ninguém que tenha mais de 30. Pois então, eu fui percebendo que as pessoas depois começavam a falar na crise dos 40. E aí eu subi a minha regra para 40. As pessoas diziam que aos 40 tinha a crise da meia-idade. E aí, meia-idade, aqui, ela já denota aqui meio de vida, né?
e a gente está considerando, então, que a expectativa de vida é aos 80. E aí, passou dos 40, você entra numa contagem regressiva. Para alguns, isso pode ser um grande problema. Deixa eu abrir um parênteses aqui. E isso é um fato subjetivo da vida, né? Quando nós chegamos naquilo que nós imaginamos ser a metade da vida, metade de alguma coisa, tem algo internamente que começa a mexer, que começa a alterar. Alguns de nós vão buscar aí a espiritualidade, outros vão buscar formas de diversão, alguns vão ir pelo lado da sexualidade, enfim, todos atrás de uma felicidade. Mas o que se faz a partir desta metade? A gente não pode ficar olhando para trás, porque o que fica para trás é saudade. E apenas isso, não vai mudar. A vida, ela é um dia a mais, até que se torna um dia a menos. Eu não sei quem disse isso, eu não lembro qual foi o autor, mas provavelmente ele vinha pensando nesta fase da vida. Alguns até conseguem ficar pensando na vida todos os dias, sempre contando para mais, mais. No entanto, tem muitos que começam a fazer efetivamente essa contagem regressiva. Fechando esse nosso parênteses e voltando ao assunto, na medida em que eu estava ultrapassando essas idades, eu ia empurrando a idade da velhice. Tá? Depois dos 40, eu passei, obviamente, a considerar os 50. E mais um pouquinho, 60. Hoje eu acho que é 80. Já dei uma margenzinha maior. Eu não me sinto velho. Eu tenho 67 anos, já me aproximando dos 68. E eu acho que vocês já perceberam aí que eu fiz uma brincadeira, colocando sempre a velhice numa forma de perspectiva um pouco mais à frente, né? Será que eu sou o único? Será que só eu faço isso? Eu noto que as pessoas ficam fazendo esse tipo de coisas, né? E algumas são parecidas comigo, outras até nem tanto. Vamos lá, algumas pessoas, a gente faz esforço para evitar esses conceitos da sociedade, esses invólucros que existem, muitas crenças, muitos costumes que já são alicerçados através das épocas, né? E muitos deles eu confesso que eu não saberia como viver sem, porque eles fazem parte das minhas referências. Alguns deles, não há como eu dizer, esquece. Eu sei que muitas vezes eles podem significar que isso são prisões e que vão limitando esses meus movimentos mentais. Mas, enfim, o meu aprendizado ele passou por algumas das etapas e algumas delas ficaram dentro, né? Eu faço um esforço para desvencilhar de muitas delas, mas convenhamos, bastante difícil. Então, como eu ia dizendo aqui, tem várias pessoas que fogem, fogem, inclusive da sua própria idade. Algumas até vestem-se, uma idade avançada, como se estivesse iniciando a juventude. Outras se comportam de forma extremamente impulsiva e demonstram aí uma grande impaciência. E essa impaciência é bastante constante. Algumas pessoas conseguem administrar a idade um pouco mais avançada com extremo bom humor, com resiliência, com leveza, com sorrisos, mas outras não. O que incomoda é ver que isso tudo acontece refletindo as coisas que nós plantamos e construímos durante a nossa vida. E aí, cada um de nós vai obtendo esses resultados através dessa opção de múltipla escolha que nós tivemos. Até aí está tudo bem, porque são escolhas nossas. Mas quando nós vemos que isso incomoda outras pessoas em relação às nossas escolhas, isso é uma coisa intrigante. Como eu tratei lá no início, chamou a minha atenção o fato de alguém mais jovem e que vai envelhecer, vai ter que passar, se Deus quiser, vai passar pelo mesmo processo, ela não considerar o fato de que a outra pessoa que era mais velha, efetivamente tem que ser mais lenta, tem que ter mais dificuldades para algumas coisas, principalmente nesses ritmos tecnológicos alucinantes que a gente tem vivido.
Muitos de nós aqui fomos forjados em tempos mais complicados. Não digo mais difíceis, porque isso é uma questão de cada um, né? Mas nós tivemos necessidades diferentes. E essas necessidades produziram pessoas com talvez outros tipos de experiências. E para alguns, quando olha para isso, ficar velho, parece ser um sinônimo, né? Um sinônimo de que essa pessoa que tem dificuldade, que não está conseguindo assimilar, ela não quer mais aprender. E não é mais assim. Ou melhor, não é bem assim. Muitos dos chamados velhos, eles estão aí buscando, estudando, cursando, procurando coisas para fazer, ou viajando, descobrindo culturas, enfim. Por incrível que pareça, eu posso garantir que tem muitos desses velhos, talvez sejam até mais saudáveis do que uma grande geração atual aí de fast food e de consumos extremamente rápidos, inclusive o consumo da informação. Quantos de nós aqui tem paciência para assistir um filme de 2 horas? Observe, observe. Tem sempre algo incomodando, tem sempre um pensamento, uma oportunidade, alguma coisa que chama a nossa atenção. E ficar velho pode indicar aí um maior número de doenças, inevitável isso. Vão ocorrer redução de possibilidades, as opções vão estreitar, oportunidades serão menores. Mas isso não significa ausência, não. Envelhecer, repito, mais uma vez, é inevitável. Mas será que tem alguma coisa que dá para a gente fazer para diminuir essa sensação que para alguns é de inutilidade? Para esses poucos outros. Para começar, a gente pode tentar iniciar desconstruindo os estereótipos. Com isso, então, trabalhar aí os conceitos, preconceitos e pré-conceito existente. Tem pessoas que já têm um conceito antecipado, não é um preconceito, mas já formou, né? E aí tentar passar para essas pessoas que você não é um desistente, simplesmente, né? E aí, mexendo por dentro, aí a partir de dentro de cada um, achar uma motivação. Seja qual for a etapa da vida, tem que achar uma motivação. Quando você deixa de querer aprender, você dá um recado muito direto para todas as células do seu corpo que você está abandonando tudo. Algumas vezes é preciso aí se desafiar. É preciso, por exemplo, aprender a mexer ou trabalhar num celular ou um telemóvel novo. É preciso, por exemplo, aprender a fazer uma live, fazer um vídeo no Instagram, um conteúdo no YouTube, fazer um curso novo de um assunto que eu nunca vi na minha vida, aprender a andar de bicicleta. Ué, tem gente que não sabe. É fundamental achar algo e motivo para a gente se manter motivado. Quando nós não conseguimos achar alguma coisa que nos motiva, imediatamente você vai perceber que a sua tolerância, ou melhor dizendo, né, a sua impaciência vai ser afetada. A tolerância diminui e a impaciência aumenta. Até parece uma equação matemática aqui, né? Nós vamos ficando ociosos, não temos nada o que fazer, não temos ocupação, não temos motivação, a nossa mente não tem o que pensar, vai sobrando enormes vazios para serem preenchidos aí pelo ócio, pelo desamor, pela falta de confiança, amor próprio, por aí vai. Então a ideia é mantenha-se em atividade. Você vai dizer qual atividade? Ora, convenhamos, você tem que descobrir qual é a sua atividade. É você que precisa se movimentar. Se você atingiu aí uma determinada faixa etária, é fato, é evidente que você tem experiência em alguma coisa. Talvez até essa experiência não valha para alguns dos mais novos e não vale a pena a gente ficar se desgastando. Pode ser, é possível. Então é hora de, então, não ficar olhando para a experiência.
Vamos olhar para um sentido novo. Vamos olhar noutro sentido. A experiência, sim, sempre é algo bom. Ela tem que ser sempre aproveitada. O que ela não pode é ser transformada em culpa, em peso, em atraso. Então, uma outra coisa que você tem que perceber é se as suas amizades são sempre da mesma faixa etária. Que eu já estou dizendo, você está entendendo que são sempre os mesmos assuntos. Se é isso, para. Você precisa buscar se movimentar, andar em praças, andar em outros locais que tenham pessoas das mais variadas idades, para que você busque conviver com essas pessoas, ouvir as várias interpretações sobre um determinado tema, pode ser o mesmo assunto, e isso vai ajudando você a ter um discernimento, moldando a inteligência e fazendo você enxergar ângulos diferentes aos quais você não está mais acostumado. Se você insiste em manter o mesmo ciclo de amizades, tenha este cuidado de não ficar focando sempre nos mesmos assuntos. Crie lá uma agendinha, porque senão você vai inevitavelmente falar das mesmas coisas e, ao não ter mais assunto, passa a reclamar. E aí você sabe que vai dar isso, né? Uma outra coisa que precisa ter, na medida em que a gente passa da crise da meia-idade, é algo para a gente se relacionar com a morte. Porque a partir de uma determinada fase da vida, as mortes, elas começam a acontecer no nosso entorno. E quando a gente fala assim, parece uma coisa dolorida, grosseira, difícil. E muitos até vão interpretar, lá vem com espiritualidade. Não, a gente não está falando só em espiritualidade. Nem tampouco estou falando aqui em religião. Não é isso. É claro que, do meu ponto de vista, a espiritualidade pode ajudar um pouquinho, mas você pode, por exemplo, ter momentos individuais, momentos em que você faz práticas meditativas, momentos em que você reaprende a respirar. Simplesmente isso, aprender a respirar de novo. Isso pode ter duplo sentido. Você faz uso desse duplo sentido da melhor maneira possível. Se você não consegue administrar esses assuntos, você não consegue administrar a própria idade que tem. Tudo é difícil, tudo é assustador. Você não consegue encontrar uma motivação. A sugestão é simples: busque terapia, busque uma ajuda. Mas busque ajuda profissional externa, porque às vezes os nossos amigos, ótimos amigos, eles não conseguem ver, porque os universos são semelhantes, são próximos. E aí, a ajuda externa, essa sim, vai dar aquele empurrão que é tão necessário em determinados momentos da vida de cada um. Se você acha que já se acomodou e acha que isso tudo que eu estou falando é uma grande bobagem, pelo menos corra atrás de alguma curiosidade. Pega um assunto, qualquer um assunto, e vá atrás. Por exemplo, ao ler um livro, pegue uma motivação dentro desse livro. Você pode, dentro dessa leitura, desenvolver um novo hobby, uma nova atividade. Não importa qual, aonde você vai descobrir. Você pode desenvolver atividades sociais e envolver-se com outras pessoas. Você pode aprender uma, duas ou mais línguas diferentes. Aquela língua que você sempre teve vontade para assistir aqueles filmes, ler aqueles livros. Quem sabe agora é a oportunidade. Você pode aprender inúmeras coisas, só precisa se permitir. Você pode viajar. Esse eu não posso nem falar muito, né? Viajar, você vai aprender coisas diferentes, você vai se manter em movimento, porque é preciso caminhar bastante, você vai exigir um planejamento, atitude mental, ou você pode optar, talvez até pelo desbravamento, o que é um risco hoje em dia, eu não sugiro. Mas aí você vai aprender também a encontrar pessoas novas, a
tolerar costumes diferentes. Vai até descobrir que nunca mais vai querer visitar uma determinada cidade. No entanto, você vai ter lugares espetaculares que vai ficar com aquela saudade. Você vai conhecer pessoas que provavelmente nunca mais verá na vida. E algumas delas poderão se tornar amigos nas mídias sociais modernas. E você vai descobrir que essas pessoas nunca te consideraram velho, te consideraram alguém da vida. Eu sei que eu estou fazendo aqui jogos de palavras, gosto muito disso, não nego. Mas é preciso saber aprender a envelhecer. Envelhecer não é parar de aprender. Não é chegar num determinado momento e dizer assim, chega, cansei, não quero mais. Isso é desistir. Quando a gente desiste de aprender, aí efetivamente o envelhecimento passa a ser um processo negativo. Ok? Eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a todos que assistiram esse conteúdo, agradecimento pela sua atenção e reforço, clica lá naquele like antes de fechar o YouTube e se inscreve no canal se ainda não fez. Aí ative as notificações, aquele sininho para você receber sempre um aviso de quando tiver um conteúdo novo. Envie uns comentários, sugestões, ideias. E se você tem algum tempo, a gente sugere que visite os nossos outros conteúdos, né? No YouTube, que é aqui o Grupo de Amigos Espiritualistas. Nós temos outros vídeos que você pode fazer a consulta. No Facebook, um outro grupo com o mesmo nome, Grupo de Amigos Espiritualistas, que tem uma diversidade também enorme de assuntos. E nós temos no Instagram, no nosso Momento Reiki, toda terça-feira, às 18h30, horário de Brasília, e às 22h30, horário de Lisboa. Fica mais uma vez a minha gratidão e o nosso agradecimento. Até o próximo conteúdo.